Olá, amigos. Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o deputado Sérgio Carneiro a respeito do novo ABC. Então, vamos aproveitar o nosso tempo. Professor Delori. Deputado, talvez um dos temas mais polêmicos, né, que a gente poderia ter um programa inteiro só para isso, mas a gente vai deixar esse último bloco, a parte recursal. Né, uma série de alterações acontecem nos recursos. O que o senhor destaca para a gente aí como de mais relevante nesse aspecto? Olha, todas as pessoas acham que a demora processual se dá pela quantidade de recursos. E a comissão de juristas, que foi brilhantemente presidida pelo ministro Luiz Fux, entendeu que estudou quais os recursos poderiam sair. E foi tirado o agravo retido, né, em que em cada incidente processual a parte faz a sua manifestação com relação à suspeição do juiz, à incompetência, né, do território, a questão de provas, e foi retirado esse agravo retido, substituído pelo sistema que hoje se dá na Justiça do Trabalho, em que a cada momento em que a parte puder se manifestar, ele o fará. Entretanto, não havendo essa oportunidade, o direito dele não vai ficar precluso, porque ele vai poder fazer todas essas alegações num único momento, ou no momento da contestação, ou no momento da apelação. Então, estará salvaguardado o direito de preclusão dele. Então, foi suprimido o agravo retido. Por sugestão do ministro Teori Zavascki, então no STJ e hoje no STF, ele sugeriu que fosse mudado o nome do agravo de instrumento, já que nós estamos caminhando de forma irreversível para os autos eletrônicos. Ele pediu que, já que tinha assumido também o agravo retido, que o agravo de instrumento ficasse com o nome apenas de agravo, porque o instrumento eram os meios físicos, né? Então, muda o nome do agravo de instrumento apenas para agravo. E aí você tem o agravo de admissão, você tem o agravo interno, né? Foi mantido o embargo de declaração e nós modificamos os embargos infringentes, né? Que o Senado, a Comissão de Juristas retirou, que o Senado também retirou, e nas minhas andanças pelo Brasil eu chegava num lugar, preciso esclarecer o que é o embargo infringente? Se o senhor quiser, fique à vontade para o nosso leitor mais... Numa Câmara você tem 2 votos reformando a decisão e tem um voto que se mantém igual à decisão da instância inferior. De forma que eu chegava num lugar do Brasil e as pessoas diziam assim: Sérgio, para que você vai tirar os embargos infringentes? É apenas 1%, mas tem uma eficácia de 50%. Chegava em outro lugar, o pessoal dizia: Sérgio, para que você vai manter os embargos infringentes? É só 1%, tira isso. E eu ouvi isso no Brasil inteiro, não era uma questão consensual. Porque eu digo sempre o seguinte: o que foi neste relatório que as pessoas estão vendo na internet, é o que foi consenso, como o acordo de procedimentos, por exemplo, foi unanimidade, não há discussão com relação ao acordo de procedimentos, ou aquilo que foi consensualmente majoritário. E quando eu digo consensualmente majoritário, é porque haviam divergências, embora minoritárias, mas havia divergência. E a questão dos embargos infringentes era uma delas. As pessoas não chegaram a um consenso amplamente majoritário em que eu pudesse detectar isso. Eu fui fazer uma palestra para os ministros do STJ, 22 ministros do STJ, e lá eles disseram o seguinte: Sérgio, tira os embargos infringentes, porque além de serem apenas 1%, a grande discussão com relação a eles é a questão da hipótese de cabimento. Então nós lhes sugerimos uma técnica, que foi a que está no relatório, que é uma técnica o seguinte: você chama na mesma sessão, ou no máximo na sessão seguinte, outros julgadores para que possa resolver definitivamente a questão daquela divergência. Com isso, o advogado não precisa peticionar, você não precisa de nova manifestação, você não precisa de preparo, enfim, aquilo é resolvido numa técnica de julgamento ampliando o quórum dos julgadores. Foi o que nós adotamos. Então, some os embargos infringentes, some o agravo retido, muda o nome
do agravo de instrumento e nos embargos de declaração, em havendo a percepção do juiz de que os embargos são meramente protelatórios, há a possibilidade de uma multa, né, para evitar que ele seja novamente interposto. Perfeito. Só ainda na perspectiva, com todo respeito, deputado, para o nosso assinante, para quem nos acompanha, em relação ao foi mencionado o agravo de admissão, seria o agravo atual do 544 CPC, o agravo nos próprios autos, o agravo contra a decisão denegatória de especial ou extraordinário, né? Então, só é importante deixar claro, então nós ficaríamos com o agravo de instrumento que muda o nome, o agravo retido não existe mais, esse agravo de admissão, e o agravo interno, que o nome é adotado, né? Muitas vezes o código só fala em agravo e usualmente a gente usa o agravo regimental, e de uma forma mais técnica o código adota o agravo interno. Só para fazer esse esclarecimento, se o senhor me permite, por favor. Só para agradecer essa assessoria que esteve ao longo da relatoria e principalmente nesse programa, até porque você conhece o seu público muito mais do que eu. Sim, e eu lhe agradeço. Não tem dúvida nenhuma. Eu lhe agradeço muito fazer esse esclarecimento. essa assessoria. E, deputado, temos aí uma outra questão polêmica em relação a, não é propriamente um recurso, mas envolve o aspecto recursal, que diz respeito a causas, demandas repetitivas. Como o Código propõe a solução para esse problema, que talvez seja um dos principais, né? A repetição de demandas por todo o Brasil, discutindo mais ou menos a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, ou seja, as ações de massa. O que o Código propõe a respeito disso? Bom, nos tribunais superiores nós já temos a repercussão geral, né? Mas no primeiro grau, o que é que acontece hoje? Eu e você ingressamos em juízo com a mesma causa de pedir e dois juízes vizinhos de porta dão a sentença para mim e outra para você. Isso viola a boa-fé objetiva, isso não traz nenhuma segurança jurídica, isso faz com que o nosso vizinho, o vizinho daquele que ganhou, se sinta estimulado a ingressar em juízo também, para que ele possa obter aquele direito que está controverso na sociedade e que dizem respeito, por exemplo, aos planos de saúde, às ações de telefonia, né, a essas causas, como você disse, as ações de massa que não existiam em 1973 e por isso não são bem tratados no atual CPC. O que é que vai acontecer? Verificado na instância superior que aquela é uma ação multiplicadora, que é uma ação, nós não temos um parâmetro quantitativo, mas verificado de que é uma ação de massa, por iniciativa da parte ou do MP, e aí o projeto, a versão do Senado, indicava a possibilidade do próprio juiz fazer isso, o que não era possível, porque o juiz não pode se eximir da sua função de julgar para provocar a instância superior, nós suprimimos isso. E fizemos uma modificação também com relação a como seria processado no tribunal. É o tribunal quem tem que dizer de que forma vai processar esse incidente de resolução de demandas repetitivas, até porque o Tribunal de São Paulo tem 356 60 e poucos. Desembargadores, salvo engano, o do Acre tem 9. Então é o tribunal quem tem que dizer de que forma vai processar diante da sua estrutura. Então o tribunal vai pegar uma dessas ações, provavelmente aquela que tenha melhor debatido os aspectos contrários e favoráveis, para fixar a tese, né? E todas as demais ações com a mesma causa de pedir ficarão com a sua tramitação em suspenso. Uma vez fixada a tese, aquela decisão será aplicada a todas as demais. Com isso você vai ter celeridade, porque você vai matar milhares de ações ao mesmo tempo. Você vai ter isonomia, o que é dado a um é dado a todos, e você vai ter segurança jurídica. Vamos dizer, desestimulando a pessoas a ingressar com essa nova causa de pedir. E eu queria, fazendo gancho nisso, Luiz, dizer que um dos pilares do novo CPC é justamente a eficácia normativa da jurisprudência. Ou seja, traduzindo do juridiquês para o português, é de que aqueles assuntos fixados nos tribunais superiores por súmulas e acórdãos do STJ ou do STF, eles não precisarão necessariamente ser debatidos nas instâncias inferiores.
exemplificando, a união homoafetiva, por exemplo, que é da minha área de família. Não há lei no Brasil tratando da união homoafetiva, porque a própria Constituição nossa diz que a união estável e o casamento são institutos que envolvem um homem e uma mulher. Mas é a mesma Constituição que no artigo 5º proíbe qualquer tipo de discriminação. Então, o nosso Supremo definiu que aquilo que era pedido anteriormente, nos primórdios do direito de família, como uma sociedade de fato, buscando do direito comercial o instituto da sociedade de fato, né, não mais precisa se socorrer do direito comercial. Vai buscar na própria Constituição, por isonomia, por analogia, né, a união estável e o próprio casamento para reconhecer a união homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo. Então, não há que, no ingresso de uma ação pedindo o reconhecimento ou a dissolução de uma união homoafetiva, que se falar que isso não é reconhecido por lei. Então, um dos pilares do novo CPC é justamente a eficácia normativa da jurisprudência, de forma a desestimular o ingresso de ações para o reconhecimento de ações que não estão na literalidade da lei, mas que já foram pacificadas pelos nossos tribunais superiores. Só fazer uma questão, acho que vocês podem me ajudar em relação a isso. Eu enxergo nessa questão das demandas repetitivas, essas tutelas coletivas, temos hoje o processo coletivo, né? E com ação civil pública, com esse tipo de ação que em uma decisão vale para muita gente. E só que isso hoje é facultativo, né? A pessoa ela pode optar por não fazer parte daquela demanda e ela continua individualmente pleiteando o seu pedido, a sua tutela. Essa novidade do CPC, isso eliminaria essa possibilidade da pessoa individualmente optar por não participar de algo coletivo, ou a decisão normativa do tribunal acaba obrigando todos a se submeterem àquela decisão? É interessante, nós falávamos aqui antes do programa começar, de que cada instituto, por si só, geraria um programa inteiro. No caso do incidente de resolução de demanda repetitiva, há a possibilidade do distinguish, a possibilidade da parte distinguir o seu processo dos demais. Ele dizer, olha, excelência, embora vocês estejam tratando de plano de saúde, a minha questão é outra, não diz respeito ao reajuste, diz respeito ao cabimento da internação. Então, há essa possibilidade de distinguir. Da mesma forma que, com relação à eficácia normativa da jurisprudência, há a possibilidade da pessoa, sim, modular essa jurisprudência. Com uma tese inédita, ela se insurgir com relação àquilo que está jurisprudenciado durante um certo tempo. Porque aquilo que serve para a sociedade numa determinada época não serve em outra. A questão da escravatura, por exemplo, é o exemplo mais bem acabado com relação a isso, né? Tantos foram os nossos abolicionistas. De forma que, com o avanço da sociedade, haverá sim a possibilidade de alguém questionar aquela jurisprudência até que o Supremo possa rever aquela jurisprudência de tempos em tempos. Mas, num determinado momento, né, e esse eu acho que é um ponto que tem que ser destacado, aí a decisão vai ser exatamente prestigiando a isonomia, a segurança jurídica, aí né, não vai ser a possibilidade, como hoje acontece, de vários juízes entenderem de uma maneira e um juiz específico chegar e falar, este não é o meu entendimento. Essa é a ideia. Eu até brinco com isso, que hoje sua sorte depende do distribuidor. Né? Mas o novo CPC, ele fala claramente, pedagogicamente, de que os tribunais deverão zelar pela sua jurisprudência. Deverão uniformizar a sua jurisprudência. É preciso acabar com isso. E eu acho que o período do Joaquim Barbosa no CNJ vai ao encontro disso. Ele vai privilegiar muito as ações da repercussão geral. Esse é um indicativo que também vai ao encontro da sanção, vamos dizer assim, do novo CPC. Bom, estamos aqui encerrando, estamos entrando no último minutinho da nossa conversa. Gostaria de pedir as considerações finais do deputado, do Delori, para que possamos encerrar aqui a nossa conversa. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez eu agradeço a presença do deputado. Como nós conversamos desde o início e fora do nosso programa, dava para a gente fazer vários programas desses, então já fica aqui renovado o convite para o deputado voltar. E para os senhores, nosso assinante, nosso espectador, nós temos no portal vários debates a respeito do novo CPC.
Aqui foi a apresentação dos temas. No que diz respeito ao Atualidades, nós temos vários autores se manifestando contra, a favor, os diversos temas aqui debatidos, trazendo outros temas, tanto no que diz respeito a palestras, quanto no que diz respeito a textos doutrinários sobre isso. Então espero que a nossa finalidade, que foi a apresentação, tenha sido bem atendida e que os senhores fiquem curiosos e instigados a procurar acompanhar mais e saber mais sobre o novo CPC. Passo a palavra ao deputado e mais uma vez agradeço. Bom, eu quero agradecer a Luiz Delori, ao Ivan, ao Instituto LivreNet pela oportunidade de falar ao Brasil e ao mundo através do Instituto aqui de São Paulo, que tem uma escola de direito processual extremamente importante para o Brasil, mas no nosso relatório nós não privilegiamos uma escola. Embora São Paulo tenha dado grandes contribuições, eu tive ao meu lado grandes professores de processo civil de São Paulo no trabalho permanente, mas nós fizemos um mix, vamos dizer assim, de todas as escolas de processo civil ali representadas. O Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, foram estados que se destacaram para que nós fizéssemos esse relatório, e assim eu quis que fosse. Eu gostaria que esse fosse um código sem nome. O Brasil tem mania de dar o nome de alguém, como o atual código Buzzait, né? E eu fiz questão de que esse fosse um código sem nome. Por isso eu fiz questão de listar todos os nomes, e o professor Luiz Delori está lá, né? Todos os nomes das pessoas e entidades que interagiram com esse código. O professor Luiz, inclusive, tinha uma posição inicialmente contrária à oportunidade ou ao formato. Talvez ele defendesse, e se eu estiver errado me corrija, a possibilidade de uma revisão do atual código. Era uma posição, por exemplo, do deputado Miro Teixeira, a posição de outros. E eu fiz ver a eles o seguinte: o projeto estava em curso e me cabia o seguinte: aceitar ou não a relatoria. Se eu dissesse não, outro seria colocado no meu lugar. E o código andaria do mesmo jeito, né? Em aceitando, como fiz, me cabia me esforçar para fazer o melhor possível. E acho que pessoas como ele entenderam também de que deveriam usar os conhecimentos que tinham, o notório saber jurídico que tinham no processo civil, para nos ajudar a fazer o melhor possível. E dou aqui o meu testemunho que o professor Luiz Delori foi um dos grandes contribuidores para que nós fizéssemos esse relatório que está aí. Mas quero dizer, é uma obra humana, não é o remédio de todos os males que afligem o judiciário no Brasil, e que é apenas um instrumento, né? Se não devidamente aplicado, se incorretamente aplicado, ele também não vai dar a contribuição dele. Mas nós precisaremos que o Poder Judiciário, com esses recursos que aí estão, não esperem recursos extraordinários para o Poder Judiciário brasileiro ser repensado. E ele precisa ser repensado como um todo. O serventuário da Justiça ele precisa ser reciclado para os autos eletrônicos. O Brasil precisa fazer essa travessia completa dos autos eletrônicos, né? Nós precisamos do e-token, a assinatura eletrônica, né? Nós precisamos definir qual a plataforma tecnológica com que nós vamos lidar, nós advogados, operadores do direito. E as faculdades, e digo isso aos professores, as faculdades de direito precisam trazer para a sua grade curricular obrigatória matérias como a conciliação, a mediação e a arbitragem, porque nós precisamos de uma geração de operadores do direito voltados não para a litigância e para a beligerância, mas para a conciliação, a mediação e a arbitragem. Então, nós precisamos de vários fatores para melhorar o ambiente jurídico, porque nós, operadores do direito, em cima de qualquer código, nós haveríamos de prestar o nosso serviço. Entendo que essa foi a sua posição. Mas se nós tivemos essa oportunidade de oferecer um conjunto de regras processuais sistematizadas e contemporaneizadas ao século XXI, acho que esse foi o trabalho que nós oferecemos ao nosso país. Nós não perdemos essa oportunidade e tentamos fazer o melhor possível. Esse código não foi feito entre quatro paredes, como todos os outros códigos foram realizados no Brasil. Esse foi feito na Ágora virtual, né? Foram 25.300 acessos
na versão do Senado que foi disponibilizada no site da Câmara, o debate através do Facebook, do Twitter, por e-mail, através de 15 audiências públicas que foram feitas na Câmara dos Deputados, em que nós ouvimos 3, 4, 5 processualistas por audiências, 13 conferências estaduais em que falaram todos os que quiseram, né? Todos chegaram na frente do microfone, estou encaminhando aqui a minha proposta, a minha sugestão, enfim. Esse foi um código, como diria o presidente Lula, como nunca antes na história desse país foi debatido nesta ágora virtual. De forma que eu agradeço a oportunidade da contribuição de vocês e de todos que nos ouvem, que contribuíram. Se eu omiti o nome de alguém no meu relatório, eu peço que envie. Eu, de fato, depois até constatei que tinha omitido, não porque eu quisesse, eu tinha tanta certeza que havia colocado o nome da pessoa, e a pessoa depois disse, olha, você falou, mas meu nome não está lá. Eu peço que nos mandem, né, essa contribuição pela minha omissão, porque eu faço questão de que todas as pessoas e entidades estejam ali listadas. Esse é um código do povo brasileiro, entenda-se povo aí como conjunto de pessoas e entidades do mundo jurídico e acadêmico que nos ajudaram a fazer o melhor código de processo civil possível, né, nesse momento. Maravilha. Queria agradecer novamente ao professor Luiz Delori pelas brilhantes explicações, e é o grande responsável pelo deputado estar aqui hoje. Então, em nome do Atualidades, obrigado, Delori. Queria agradecer ao deputado, parabenizá-lo pelo seu trabalho. O relatório do deputado tem 1.256 páginas. 1.087 artigos. Muito trabalho. Eu tenho certeza que o senhor teve paciência para ouvir todas as colaborações, levá-las em consideração para poder montar esse relatório. Parabenizado também, primeiro, por ser um código democrático, como bem colocou, ouviu as pessoas para finalizar o trabalho, principalmente pelos objetivos que o senhor deixou externar aqui, né? Que é a questão da pacificação social e de tentar levar para as pessoas aquela sensação de acolhimento após a árdua batalha do Poder Judiciário. Então, só esse móvel que direcionou seu trabalho já justificaria o nosso agradecimento, que dirá mais esse material que está aqui. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no Atualidades do Direito. Para nós é muito importante a sua presença e também para as pessoas que nos assistem, porque elas podem ter contato com a pessoa que está criando a realidade processual civil do Brasil. Então, de novo, muito obrigado, deputado. Encerramos aqui a nossa conversa com o deputado Sérgio Carneiro, com o professor Luiz Delori, a respeito do novo CPC. Foi uma honra, novamente, falando para a Atualidades do Direito, recebê-los aqui. Espero que todos tenham despertado o interesse, como o Delori bem colocou, a respeito desses importantes temas, e convido a todos a frequentar a nossa sessão Novo CPC. É tão importante o Novo CPC que tem uma sessão exclusiva no Atualidades, Novo CPC, e continuar aprendendo a respeito desses temas para que futuramente possam lidar no cotidiano forense com essa nova realidade jurídica. Obrigado a todos, obrigado novamente, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.